Bíblia é um livro que se pega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Salmos 91. Vamos ler verso número 7 até em diante. Podemos ficar em pé por um momento, por favor. Podemos ler em conjunto. 1, 2, 3, vamos. Caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Com toda a gentileza, por favor, podem se sentar. Nós começamos, pela graça de Deus, durante todos esses dias aqui, estamos a falar da nossa guerra contra essas coisas voltado à bruxaria, e nós já começamos aqui, graças a Deus, a falar. Eu acho que já estamos há um mês a falar sobre essa questão. Então, nós não poderíamos deixar essa matéria assim pela metade. Então, houve uma necessidade de nós culminarmos com aquilo que nós começamos, terminarmos com essa sessão de pregação voltado à bruxaria, voltado à nossa posição sobre essas coisas. E acredito que nós já estamos conscientes, né? Estamos um pouco conscientes sobre a nossa posição. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu gostaria que, consoante o tempo que nós vamos trabalhando, vamos ensinando, vamos pregando, nós temos que conhecer a vontade de Deus, saber qual é a nossa posição diante disso. Nós não podemos apenas ser ouvintes, mas nós temos que ouvir e aprender. Vamos ouvir e aprender. Amém? Aquelas guerras que nós estamos a passar, aquelas batalhas que nós estamos a passar, então, consoante isso, nós vamos tomar uma certa posição. Eu disse que eu senti que há muita gente que tem enfrentado essa situação, tem enfrentado esses problemas voltados à bruxaria, ataque. E como durante um tempo nós não estávamos a falar sobre essas coisas aqui, parece que as pessoas não estavam a saber como se posicionar diante disso. Como se posicionar. E nós vivemos no seio das nossas famílias. E aí no seio das nossas famílias, quando os problemas já são demais, o que acontece é que começam a te propor outro caminho. Às vezes que o pai e a mãe vão te dizer, não, porque a nossa barriga está assim, a coisa está muito difícil na nossa barriga, então nós vamos ter que entrar em um lugar. E eu conheci uma família, essa família todos entraram naquele lugar, foram tomar banho, né, para terem sorte, o que eles chamam de sorte. Mas havia uma menina que negou. Há algum tempo ela estava a cultuar aqui e eu disse que não, você não deve fazer isso. Mas aquela menina passa muitas dificuldades. Ela é solteira, mãe de 3 filhos. Quer dizer que vivia com um homem, mas havia vários problemas ali, teve que sair do casamento, o homem lhe batia, mesmo até grávida. E então, ela tem enfrentado muita dificuldade. E imagina com essa preocupação de filhos que ela tem muita necessidade. E emprego não aparece. O irmão mais velho no trabalho, o irmão menor também no trabalho. Todos os irmãos são dependentes do pai. Que é na fora do país. Então a mãe, ao ver essa situação, ao ver tudo isso, achou que não, nós temos que levar meus filhos para irem tomar banho.
para irem tomar banho. E todos os demais irmãos foram lá, nesse sítio que tomam banho, são casos dos quimaneiros. Mas infelizmente até agora a vida é assim. A vida é assim. Mas essa menina negou. Então, nós temos que ser radicais. Amém, irmãos? Temos que ser radicais. Porque se nós não formos radicais vai ser muito difícil. Se nós não formos radicais vai ser muito difícil. Há momentos que nós temos que aceitar, colocar certas divisões, mesmo até no seio da família. Por exemplo, tenho que explicar bem isso, né? Famílias aqui, por exemplo, a família decide que não, vamos nos levar nesse sítio, vamos levar por causa das complicações, porque na nossa barriga as coisas estão muito difíceis, barriga, dificilmente pessoas casam, dificilmente pessoas prosperam. E os demais irmãos entram nesse caminho. Você tem que negar, ainda que seja teu pai e tua mãe, está te dizer para entrar nesse caminho. Amém? Amém? Sim. Muitos de nós ainda não estamos a ter problemas sérios, às vezes, no seio da família, entre nossos irmãos, porque ainda não somos tão radicais. Tão radicais. No dia que nós sermos radicais de verdade, decidimos viver a palavra de Deus, vamos começar a ter problema até no meio da família. No meio da família. Amém? Eu, na casa onde eu vivia, eles sabiam que não podiam me mandar fazer coisas que eu sei que desagradava a Deus. Ainda eu era pequeno, nós entregamos nossa vida a Jesus quando nós tínhamos 18 anos, era muito novinho. Hoje, quando vejo minhas fotos naquele tempo, vejo uma cara bem pequena. Mas já éramos radicais, terrível. Ao ponto de nossos pais respeitarem nossa fé. E nós temos que voltar a ser assim. As pessoas não podem abusar da nossa fé. Não, você é cristão, te mandam fazer qualquer coisa, te mandam ir roubar, você também vai roubar. Você é cristão, te mandam ir comprar bebidas para deixar a pessoa ir beber, você também vai comprar. Amém? Então, no domingo passado falamos já de alguns textos voltados a esses salmos aqui. No verso número 1, nós temos aqui aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, sob o Onipotente descansará. Nós explicamos que o verso número 1 é o verso, está espécie de um cabeçalho aqui. Tudo quanto tem aqui nessa passagem, ou todos os demais versículos, são consequências do verso número 1. São consequências da vida daquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Todas as promessas, tudo quanto nós encontramos aqui, toda a proteção que nós encontramos aqui, é por causa do verso número 1. Né? Então nós só vamos ter o verso número, os demais versos aqui, essas consequências, se nós praticarmos o verso 1. Se você for na célula, eles vão te dizer, 1000 cairão até lá, desde na tua direita, tu não serás atingido. Eles vão começar a te falar bastante essas coisas. Mas só que não é assim que nós temos que interpretar as Sagradas Escrituras. O verso número 7 é consequência do verso número 1. Para que Deus possa nos guardar, para que nós possamos usufruir da graça de ser protegido por Deus, nós temos que habitar nos esconderijos do Altíssimo. Se nós não habitarmos nos esconderijos do Altíssimo, queridos irmãos, podemos até ter algumas citações, não vamos viver isso, não vamos. É assim que nós temos visto certas pessoas que citam o verso número 7, mas são atacados fortemente pela bruxaria. E até alguns são mortos, eles matam pelas obras da bruxaria. Então nós temos que viver o verso, nós temos que habitar no escondido do Altíssimo. E habitar aqui nos dá a entender, nos passa a imagem daquele que está sempre ali. Não aquele que simplesmente passeia, mas aquele que está sempre, constantemente na presença de Deus. Quer dizer, que é a imagem do Filho de Deus, imagem do servo de Deus. Esse sim, Deus vai colocar a mão dele para poder protegê-lo. E pronto, no verso número 7 nós temos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós estamos a dar a sequência. Aqui nós temos, Deus garante a proteção daqueles que estão no verso número 1, daqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo, daqueles que estão sempre na sua presença. Por mais que outras coisas aconteçam com os outros, não vai acontecer com eles. É uma proteção que Deus garante. E essa proteção que Deus garante a essas pessoas não deve ser entendido como nós entendemos hoje a proteção. Porque para nós, uma pessoa protegida é uma pessoa que trabalha, tem um bom emprego, tem um bom carro e talvez não fica doente, não passa alguma dificuldade. A proteção para o Filho de Deus não deve ser entendida dessa maneira.
E nós estamos bem com Deus, e nós estamos seguros e temos paz. E Deus vai nos garantir vitória em vários detalhes da vida. Não significa uma paz total aqui nessa terra, porque às vezes nós, os cristãos, entendemos mal estar com Deus, entendemos mal o cristianismo. Nós temos que saber, queridos irmãos, que por mais que sejamos cristãos, sejamos filhos de Deus, ainda estamos na terra e no mundo. E se ainda estamos na terra, estamos no mundo, vamos sofrer ainda. Jesus foi claro dizer aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu perguntar para vocês, os discípulos de Jesus estavam seguros diante de Deus ou não? Acredito que todos vocês irão responder que eles estavam seguros. Mas vamos analisar como os discípulos viviam, quantas perseguições eles tinham, quantas dificuldades eles passavam, mas eles tinham paz com Deus. E espiritualmente falando, nenhum bruxo poderia lhes fazer parar. Nenhum bruxo poderia fazer parar. Então, nós quando estamos a entender, quando nós queremos compreender a segurança, quando nós queremos entender o que é isso, segurança, diante de Deus, nós temos que entender, temos que ver, em primeiro lugar, as primeiras pessoas que receberam essa segurança, como eles viviam. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou a complicar a cabeça. Estão conseguindo me entender? As primeiras pessoas que tiveram com Jesus estavam seguras, estavam bem, estavam protegidos, estavam com Deus, mas passavam a dificuldade. Mas a maneira deles enfrentarem a dificuldade é diferente. A maneira pela qual os munanos vão enfrentar a dificuldade. O munano, quando tiver passar uma dificuldade, ele vai ver essa dificuldade como se fosse alguma coisa que ele tem que procurar um caminho para se livrar. Mas o cristão não é assim. O cristão, quando está a passar problema, está a passar dificuldade, o que ele faz? O que ele faz é agradecer a Deus. Porque, irmão, vocês ficaram muito calados. Talvez tipo que eu estava a complicar a vossa cabeça, né? Deixa eu me explicar bem aqui, para vocês me entenderem. A Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permite alguma coisa nos acontecer, alguma coisa de mal nos acontecer, Deus sabe por quê? Queridos irmãos, o cristão é daquele que mesmo estar doente, mesmo passar dificuldade, você vai lhe encontrar, está cantando hino de agradecimento a Deus. Mesmo passar um momento difícil, ele está agradecendo. Você não pode procurar entender, mas irmão, como é que você está agradecendo a Deus? Você está doente. Ele está agradecendo a Deus porque é isso que a Bíblia diz, porque ele sabe que se ele está na mão de Deus, e ele está seguro, e Deus tem todo o poder, e ainda assim Deus permitiu ele ficar doente, então Deus sabe por quê. Quando Paulo diz, em tudo dai graças a Deus, tem tudo para agradecer. Paulo não está dizendo, compreende tudo, você deve entender tudo para agradecer. Porque nós normalmente achamos que para agradecer a Deus temos que entender tudo. Você estudou bastante, mas reprovaste. Hein? Reprovaste. E você não está entendendo isso, então você não consegue agradecer a Deus. Mas mesmo diante dessa circunstância, dessa situação, nós temos que agradecer a Deus. No passado, naquele tempo eu pregava Sebastião, eu dizia, e para o cristão, ainda que as coisas estejam tão difíceis, tão duras, ele ainda pode abrir uma boa Coca-Cola e beber e dar graças a Deus. Amém? É assim que temos que entender. Agora, se nós definirmos que só porque nós estamos a passar uma certa doença, uma certa dificuldade, então o inimigo nos agarrou ou estamos presos na obra da bruxaria. Você quer entender que o cristão então não pode ficar doente, não pode passar certa dificuldade. Então você quer entender que nós já estamos no céu. O teu entendimento é esse, que nós estamos já no céu, então não vamos sofrer. Eu sei que tem muitos irmãos que querem ficar ricos, mas se eu dizer que todos vocês vão ficar ricos, eu seria um pregador mentiroso, porque há irmãos que vão morrer pobres, e glória a Deus por isso. Alguns irmãos vão viajar, alguns vão ficar aqui em cabina mesmo. Sim. E o nome de Deus vai ser glorificado nisso. Bem, como nós não temos aquela vida toda, tipo no céu e na terra, as pessoas quando leem essas passagens, eles dizem, alguma coisa está mal comigo. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas eu estou a ver aqui, o Senhor vai me guardar, mas eu estou a ver que as coisas não estão acontecendo dessa maneira. E irmão, o cristianismo de hoje está se tornando um cristianismo muito materialista, muito materialista. Nós comparamos a nossa segurança com Deus com coisas normais, coisas que nós estamos a ver, com certas dificuldades, e assim achamos que não estamos seguros. Nós precisamos ler quando o Asaf estava para se desviar. Nós precisamos ler esses salmos. Quando o Asaf contemplava a prosperidade dos ímpios.
Ele contemplava e via, os ímpios estão a prosperar, os ímpios estão indo bem. E ele diz, quase que os meus pés se desviavam da presença de Deus. Podemos entender que naquele momento Asaf estava passando uma certa dificuldade, um certo problema. Acredito, uma dificuldade com Deus, ou talvez como homem, enfrentava um momento difícil. Mas o que ele fez é o que nós precisamos fazer. A Bíblia diz que ele entrou no santuário de Deus. Quando ele entrou na presença de Deus, ele entendeu qual é o fim dos ímpios. Quer dizer, depois de entrar na presença de Deus, a mentalidade dele mudou. Ele entendeu que não. Isso que os ímpios têm aqui, isso é nada, não vale nada. Diante de Deus, multiplica-se por 0. Você sabe, irmão, você pode ter 1000. Se você multiplicar por 0, dá sempre 0. Você pode ter 2000, mas se você multiplicar por 0, dá sempre 0. Quer dizer, aqueles que parecem que têm, sem Deus não tem absolutamente nada. E Asaf se alegrou, ficou feliz. Mesmo com a situação dele, ele não disse, não, Deus. Logo que ele entendeu, ele ficou feliz, ficou alegre. Por quê? Ele entendeu as coisas da maneira que nós temos que entender, irmãos. Até os primeiros discípulos entenderam as coisas dessa maneira. Nós estamos a ser muito materialistas. Muito materialistas. E nós queremos definir a presença de Deus com coisas materiais. Então, se aquele tem carro, tem Deus. Eu não tenho. Então, eu como sou cristão, e também o Evangelho da Prosperidade vem fazer um certo, digamos, destruir o que é realmente o foco do verdadeiro cristianismo. Ali é mais o material, todos eles, que é mais o material. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter material. Nós precisamos, irmão, nós precisamos ter material. Para isso aqui está do jeito que está. Dinheiro envolveu aqui. Foi o campo que fez esse trabalho aqui. Quando nós vemos aqui, isso aqui, não tinha esse muro, não tinha esse anexo, não tinha toda essa estrutura. Tudo isso é dinheiro. Precisamos do dinheiro, mas tem que saber que lugar vamos colocar dinheiro. Por que nós não paramos de orar porque não temos sombra aqui? Porque nós sabemos que, além da sombra, as vossas almas são mais importantes do que isso. Porque no dia que Jesus virá, não vai olhar se tinha um templo ou não. Ele virá buscar os escolhidos. Os escolhidos. Espero que vocês participem dessa glória, irmão. Espero. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso vai acontecer. Deus vai nos proteger, vai nos guardar, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós temos garantia da proteção de Deus, dos ataques do inimigo, dos ataques do homem das trevas. Nós temos essa garantia. E se alguma coisa aconteceu, você está a sentir a opressão, uma certa opressão, é porque Deus sabe o porquê. Porque Deus sabe o porquê, irmão. No verso número 8, a Bíblia diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui a Bíblia está a dizer que nós então, o que vai acontecer é que Deus vai permitir que se enxergue a recompensa dos ímpios. Qual é a recompensa daqueles que não estão nos esconderijos do Altíssimo? Qual é a recompensa daqueles que não estão no verso número 1? A recompensa é que eles estão desprovidos da segurança. Quando o inimigo quiser fazer alguma coisa contra eles, o inimigo fará. Fará, irmão. É assim que nós temos visto muitos nossos familiares que são mortos mesmo pela obra da bruxaria. E eu não sei se vocês, irmãos, andam conformados com isso. Não sei se vocês andam conformados por fazerem parte de família tem tempo de bruxo. Eu não sei. Parece que nós já estamos começando a ver isso como algo normal, né? É normal ter feiticeiros na família, é normal. Eu não acho isso normal, irmão. Porque essas pessoas dificultam a vida de muita gente. Nós temos que fazer um trabalho, temos que começar a pregar o evangelho na família. E tem a família que são uma bênção, não gosta nada de Jesus. Sei da família, irmão, muitas coisas que acontecem na família mostram a depravação do homem. Como eles se apegam a essas coisas, ali. Mostra que o homem é tão depravado. Depravado. E uma das coisas que mais me inquieta, queridos irmãos, eu já disse aqui, é que essas coisas de bruxaria, essas coisas estão passando de geração a geração. Houve um tempo que eu estava a pensar que isso está terminando na geração dos nossos vovôs e dos nossos pais. Meu irmão, depois de um tempo constatei que até meu primo já tem, quer dizer, jovem, até jovem. Quer dizer, você consegue entender que primos, irmãos, já são bruxos. Então, se já são bruxos, queridos irmãos, você pode entender que isso vai passar na outra geração também.
Esses mais velhos, eles não querem que isso pare na geração deles, eles querem continuar. E isso vem de muito distante, há muito tempo. Até antes dos nossos avós, essas coisas já existiam. E eles não querem parar com isso. O mais triste, sabe o que, irmão? Uma das coisas mais tristes, sabe o que? É quando você descobre que você tem filho e feiticeiro. Irmão, imagine teu filho, que você nasceu, você descobre é feiticeiro. O que você vai fazer nesse momento? Isso é triste, porque a luta contra isso não é fácil. Por isso eu não dizer, irmão, nós temos que casar entre nós crentes. Nós temos que casar entre nós crentes. Porque se nós casarmos entre nós crentes, não estou dizendo que o nosso filho vai ser já crente. Não estou a dizer isso. Mas casamos já entre nós crentes. O que vai acontecer é que nós os cristãos, nós vamos orar sempre, vamos ensinar a palavra ao filho. A nossa preocupação não vai ser colocar zap em casa. Que hoje é assim, compraste, melhor, tens um filho, tem que meter zap. Toda hora, toda boneca, boneco, panda, panda, panda. Mesmo só isso. Já tem até bonecos bíblicos. Boneco bíblico, está a ver Moisés, já vi mar vermelho, Moisés, está aí no monte. Está a ver a história de Moisés, está a ver. Entendimento sobre as coisas de Deus. Logo que ele começar, você vê que o entendimento está bem, prega agora, lhe fala da depravação. E apresenta a graça. Nós nos convertemos no caminho. Nós não nos convertemos em casa, nos convertemos no caminho. Mas, biblicamente falando, nós devíamos nos converter em casa, porque nós temos que aprender o evangelho dos nossos pais. Os pais devem ensinar o evangelho aos seus filhos. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se espera dele. É tarefa do pai, dos pais, pregar, ensinar ao filho o caminho certo. Mas não, nossos pais, quando nós nascemos, nos levavam só na igreja, até nos davam oferta para dar, assim, essa parte nos ensinaram. Nos davam oferta, chegava da oferta e entrega. Mas dificilmente sentavam em casa, filho, olha aqui o que a Bíblia está a dizer. Filho, olha ainda aqui, está vendo esse versículo aqui? Jesus, Ele é Deus. E nós mesmo indo na igreja, éramos grandes bandidos. Irmão sabe, irmão, que é no corpo. Se é no corpo, é ir namorar. Está no corpo, está lá para ir namorar. Eu sei o que eu estou a falar, irmão. Porque eu sei o que eu estou a falar. Eu sei que vocês querem pôr falar, mas eu sei o que eu estou a falar. Vigília, era o mesmo vigília, irmão. Você está na vigília, numas horas desapareceram, era vigília. Foram com a irmã. Nos óbitos, não vale a pena. Está aí no óbito. Numas horas desaparece. Fora em outro lugar. Mas estamos sempre lá na igreja, cantamos mesmo no coro. Estamos a cantar. Mas ao mesmo tempo que estamos a cantar, estamos a fazer, quer dizer, até cantávamos coisas que nós não entendíamos. Nós não devemos fazer isso, irmão. Amém? Quando nós tivermos filhos, nós temos que ensinar a palavra de Deus. Temos que lhes orientar, temos que ensinar como é que é o mundo. Nós não podemos só nos preocupar em enviar filho para estudar e ter dinheiro. Isso é bom, isso é bom. Mas mais do que isso, no dia que vamos morrer, irmão, Deus não vai perguntar quantos certificados nós temos. Olha, eu tenho boi de certificado, boi de cursos ali, boi de curso. Mas eu sei que no dia da minha morte, Deus vai perguntar quantos cursos você tem. Quais são as suas habilitações? Não vai perguntar. Só a nossa comunhão com Deus é que vai valer. Mais do que ele estudar, mais do que na faculdade, ensine a palavra de Deus. Amém? Então essas pessoas serão atacadas, e o diabo vai destruir a vida deles, vai fazer e desfazer da maneira que ele quiser. Algumas pessoas aqui na terra parecem tão bem, que estão bem. É isso que eu disse para os irmãos. Nós não podemos olhar o estar bem através das coisas físicas, né? Ou das coisas que nós vemos. Não, ele tem carro, ele tem os filhos, ele tem irmão, então ele está bem. E nós, às vezes, quando passamos em uma casa, vemos uma casa toda bonita, né? Uma casa toda luxuosa, bem bonita, nós achamos que as pessoas andam bem. Achamos que aí as coisas estão bem. E não. Irmão, enquanto a vida espiritual de alguém não estiver bem, ele não está bem. Ele não está bem. Não está bem. Está bem. Amém?
Vamos ler verso número 9. A Bíblia diz, o Senhor, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Mas as coisas vão acontecer porque esse homem aqui que habita no escuridão do Altíssimo, ele diz ao Senhor é o meu refúgio. Ele diz ao Senhor, ele é o meu refúgio. E nós sabemos que esse dizer ao Senhor é o meu refúgio não é simplesmente uma linguagem positiva, não. É uma consequência realmente daquilo que a pessoa realmente é. Ele realmente é isso. Ele está habitando nos escuridão do Altíssimo. Ele está ali, na presença de Deus. Então ele pode dizer, Senhor é o meu refúgio. É fruto da intimidade dele com Deus. Não é que a pessoa só vai dizer, Senhor é o meu refúgio, Senhor é o meu refúgio. Não. Isso é fruto da sua intimidade com Deus. Porque há vezes que nós falamos coisas que nós não somos. E nas igrejas que ensinam muito pensamento positivo, palavra positiva, essa coisa, eles chamam assim, começa a dizer que você é filho de Deus, começa a dizer que você é isso. Então eles vão dizendo, parece coisa de bruxaria. Tá vendo? Na bruxaria existe isso. Lá, as pessoas que são desse mundo, há momentos que se dá uma tarefa de repetir sem palavra, repetir, e a força de repetir palavra, ou invocação, aquela coisa toda, então algumas coisas acontecem. Parece que é assim parece que é isso que eles fazem. A força de estar a dizer aquilo que você eu sou rico, então você vai acabar sendo rico. E eles acreditam que nossa palavra, né? Nossa palavra tem poder, sim. Nós acreditamos que a palavra tem poder, mas não é da maneira que eles ensinam. Não é da maneira que eles ensinam. A palavra tem poder, mas não é da maneira que eles ensinam. Eles ensinam que a palavra tem poder no sentido de nós chamarmos a existência as coisas que não existem, assim como Deus faz. Então, o irmão não tem caro, chama caro virá. Eu, quando trabalhava lá na livraria, uma vez, tivemos um forte debate com o jovem. Como é que o jovem entrou na livraria e começou a desprezar os livros. E eu, quase todos os livros que estavam lá, eu já tinha noção, tinha lido. Os que eu não li por completo, eu já tinha noção do que estava lá. E se você entrasse na livraria, eu não trabalhava, e você falar contra o livro, e você não leu, eu posso questionar. Então o jovem olhou, começou a desprezar os livros. Então, perguntei para ele, qual é a classe das pessoas que você mais lê? Então ele me deu a citação, todos os pregadores que ele deu são da teologia da prosperidade, todos eles. Citou, vocês sabem o quê? Todos esses ali, citou todos os nomes. E eu peguei um deles como amostra. Peguei um deles, que eu seguia muito, e eu disse, olha, eu uma vez li o livro desse senhor aqui que você está admirando muito, e quando eu li no livro, ele disse que não podemos mais ler muito Bíblia, porque nós temos Espírito Santo, e o Espírito Santo é dono de todo conhecimento. E no dia que eu li na rapsódia dele, aquilo aí, eu pensei, para não dizer que eu estou entendendo mal, dei no outro jovem, para poder ler. Eu disse, mano, lê ainda você, isso aqui, depois me explica ainda. Eu sei que na minha mente, o jovem leu e entendeu da mesma forma. Eu disse, a partir de hoje, não vou mais seguir esse senhor. Quando eu falei aquilo, o jovem ficou chateado. Sabe o que ele disse? Em caminho, os pastores são pobres, porque ainda não são maduros espiritualmente. Quer dizer, ele entende que a maturidade espiritual deve ser entendida como prosperidade material. Você já viu até que ponto nós estamos a chegar. E o que eu estou a falar, ensina-se aqui. É aquele pastor que diz que o verdadeiro cristão tem que ter dinheiro, tem que ter carro. Isso é o que, afinal de contas? E é estranho que essas igrejas estão cheias, pessoas mesmo não amam Bíblia, mesmo com a tua Bíblia na mão, mesmo com a tua Bíblia, estão te mentir. Quer dizer, tens Bíblia na mão, estão te mentir com a tua Bíblia. Isso é vergonha não é? É vergonha, porque você tem Bíblia, tem livro da verdade, mas no fundo, estão te mentir com a Bíblia na mão. Ele é baba. Já lê meu fiote, né? Fiote saiu bem. Não. Poxa, mas pelo menos entendeu a mensagem, né? Sim. Porque se eu tenho o livro da verdade, então vai me mentir. Olha, eu fico admirado como é que Cacó Filipe. Irmão, ele está mesmo com a Bíblia, ele mentiu. Vai queimar a Bíblia ele sozinho. Quer dizer, tua Bíblia, né? Já vê tua Bíblia assim. Vão vir te mentir. E a Bíblia, você também vai pegar a Bíblia e vai dizer, vai acender fogo. Eu ando dizendo, graças a Deus não dá para bater pessoa. Porque algumas pessoas iam lhe fechar num quarto, daí ainda surra. Porque tantos anos na igreja, nunca leu Bíblia. Tchau. No dia que acontecer isso, se tiver que acontecer isso com um camista aqui, primeiro vamos te buscar, vamos te convencer mais que a Bíblia é verdadeira, vamos te buscar, vamos te trazer aqui. Depois de você entender, vamos te dar boa de bafo. Bafo mesmo, bafo. E graças a Deus que isso não acontece aqui.
Ele já ficou muito nervoso comigo, muito nervoso. Começou a discutir, começou a gritar. Infelizmente, essa é a compreensão das pessoas sobre o verdadeiro, sobre o evangelho. Infelizmente. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O Altíssimo a tua morada. A Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus vai nos proteger, ou Deus vai proteger esse aqui. Toda essa proteção é porque essa pessoa está habitando nos esconderijos do Altíssimo. Então Deus não vai permitir nenhum mal e nem praga chegar à sua tenda. Nós sabemos o que é praga, né? Nós sabemos que praga é aquilo que as pessoas fazem desejando, ou, por exemplo, é uma das coisas da tua vida, eles querem que isso não seja bem sucedido, então eles vão lançar uma certa praga. Se eles querem que você fique doente, eles vão lançar uma certa praga. Se eles querem que você não trabalhe, então eles vão praguejar a pessoa. Praga é um pouco mais isso acontece com um pouco mais de detalhe, tá vendo? Praga é específico, ele não quer que você trabalhe, então vão te praguejar nesse domínio, para a pessoa não trabalhar. Mas a Bíblia garante proteção para aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Quer dizer, eu creio, irmão, enquanto continuamos na presença de Deus, as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Vai acontecer no tempo de Deus. Eu acho que algumas pessoas entendem Deus como algo muito pequeno. Por isso nós temos uma mentalidade pequena sobre Deus. Eu ando a dizer, porque noturamente faz-se isso. Pega-se a pessoa, lhe amaram, não sei o quê, que eles representam as pessoas com uma coisa, né? Por exemplo, amarraram um pau, um fio, então amarraram uma pessoa. Assim aquela pessoa está amarrada lá. Sabe o que eu creio? Eu creio que eles podem fazer isso, podem tentar fazer isso com o cristão. Mas ainda que eles façam isso lá, minha vida vai funcionar. Isso é que deixa às vezes o bruxo atrapalhado, mas está a amarrar, mas ele está a funcionar. Oh, mas aqui amarrar, mas está dar certo. Eu uma vez tinha ouvido pessoas me disseram que eu não estava a trabalhar porque eu estava amarrado. Mas no mesmo momento que eu ouvi aquilo, eu já estava a trabalhar. Quer dizer, me dava aí na vontade de ir lá, ele chama, vem daqui, mas como é? Estou a trabalhar, o que é que se passa? Como é que você entende essa situação? A nossa vida vai funcionar. Nós não vamos deixar de viver esperando que todos os bruxos morram, porque todos os bruxos não vão morrer. Porque tem pessoas que acham que ele só vai ter emprego se todos os bruxos da família morrer. Bruxos não vão acabar. Se você esperar isso, irmão, então você nunca vai trabalhar. Você precisa confiar em Deus, orar. Mesmo o bruxo existindo, tua vida está a andar. Porque não são os bruxos que definem tua vida, irmão. Não são eles que definem tua vida. Agora nós achamos que pela existência dos bruxos, porque os bruxos existem, então nós não vamos, estamos toda hora preocupados com o bruxo. Irmão, vocês estão mesmo acreditando no que eu estou falando? Ou só estão a ouvir? Irmão, o que eu estou a pregar, que vocês estão a entender? Graças a Deus. No verso número 11, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aqui nós entendemos que Deus, quando está nos proteger, quando está nos guardar, Deus envia também anjo. Não vamos pregar anjo como prega naquele outro lugar, irmão. Né? Que você tentou um anjo parecido contigo. Né? Através de um verso ali que está em Atos dos Apóstolos, quando Pedro apareceu, depois de estar preso, alguns disseram que é anjo dele. Então, as pessoas dizem que se disseram que é o anjo dele, então é porque nós temos um anjo nosso e esse anjo que é nosso é parecido, tem a nossa face. E não é assim que tem que se entender as coisas. É assim que tem que entender. Nós acreditamos que nós temos anjos. Existe anjo que Deus manda para poder nos guardar, nos proteger. E esses anjos, irmão, esses anjos são fortes, irmão. São fortes. Não são anjos de brincadeira, são seres espirituais que Deus manda na dimensão espiritual para poder, então, nos guardar e nos proteger. É por isso onde dizer, muitos de nós aqui já nos fizeram armadilha noturna, já nos fizeram coisas para nós, mas não aconteceu nada. Porque nós depois meteram na porta. Você acordou depois, estava só ali, não sabe nada que aconteceu no mundo espiritual. Acordaste, pisaste, de repente nada aconteceu. Porque Deus tem nos guardado. Nós não conhecemos, irmão, nós não temos entendimento total das coisas espirituais, tá vendo? Tem pessoas que andam preocupadas em ver demônio, né? Andam preocupadas. Não, eu tenho que ter visão. Eu tenho que ter visão para ver meu inimigo. E você não precisa ter visão.
Tem aqueles que têm graça, têm dom de Deus, que já não vê. Há outros que acham que só vão oferecer para ver sempre. Ele foi na casa dele, tem que ver, olha aqui bruxo, olha aqui espírito, olha aqui isso aqui. Nós não precisamos disso, irmão. Nós só precisamos orar, Deus sabe de tudo. Se Deus te dá graça de ter alguns sinais, é uma particularidade tua. Mas tem pessoas que não têm isso de estar a ver. Alguns têm um entendimento por causa de sonho alguma coisa, tem um certo entendimento, alguma coisa assim. Mas, queridos irmãos, isso não acontece com todos. Não acontece. Tem aqueles ali, meu irmão, que tem graça mesmo, olha, vê coisas assim, mas não é para todos. Então, o irmão que nunca viu nada, está vendo você, tipo, não mesmo orar, não está vendo nada, até faz força a orar, fecha mesmo vista perto para tentar ver uma coisa, não está vendo nada. Que às vezes fazemos isso, né? Você na oração, Deus, você quer fé, só está vendo a escuridão. Sim, é verdade, irmão. Se Deus te permitir ver alguma coisa, você pode ver, mas se Deus não permitir, Deus está contigo. Deus está contigo, irmão. Não vamos lutar, começar a ver coisas, hein? Diabo, depois se descobrir que você está com essa pergunta, pode começar a te mostrar outras coisas. Diabo começa a te mostrar outras coisas, você pensa, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não é Deus. Irmão, se existe coisa que o diabo não tem como ele tentar se disfarçar, é santidade. Seja santo, Deus vai cuidar dos detalhes. Seja santo, é isso. Seja santo. E outra coisa que aprendemos nessa dica aqui é que os anjos, para poder nos guardar, eles vêm pela ordem divina. Porque aos seus anjos dará ordem. Ordem. É isso, né? Dará ordens. A seus anjos dará ordens. Deus é que ordena os anjos. Hoje eu não ouvi uma doutrina ali, você deve ativar teu anjo. Você deve começar a pedir anjo para vir. Ativar. Mas não, Deus quando vê alguma coisa que está acontecendo, Deus achar que não, é necessário mandar os anjos para entrar em ação, Deus manda anjo pela ordem dele, não por nós. Não porque nós estamos a querer anjo, vamos ativar. Meu irmão, essas pessoas às vezes até inventam aquele tipo de coisa, ativar anjo. Mas anjo é que então que vão ativar? Se você não mover anjo com uma coisa pequena, uma coisinha assim, uma coisa... Ativa anjo, ativa. Tem muito dispositivo que está desativado, você deve ativar. E quando eu preguei isso uma vez, um pastor queria me mandar fechar a igreja. E vou repetir, essa doutrina é do diabo. Naquele dia falei isso aqui, vou mais repetir. Essa doutrina é do diabo, é satânico. E vamos mandar mais na internet. Queremos lhe ver. Você tem coragem de você decidir mandar fechar uma igreja porque pregaram que anjo não se ativa? Você quer mandar fechar uma igreja por quê? Pregaram que anjo não se ativa. Mas isso não é demônios. Irmão, tem coisa que está acontecendo também. Está claro que é diabo trabalhando. É claro mesmo que é diabo. Está mesmo claro, é mesmo diabo. Mas nós não queremos ver Deus lá. Nós queremos ver Deus onde Deus não está. Anjo se ativa, não é anjo que não ativa, não ativa demônio. Até mesmo demônio também não se ativa. Então o que eles fazem? Aquele pacto deles que eles fazem, onde eles podem usufruir daquelas coisas ali espirituais. Então eles dizem que é anjo, é anjo, é anjo. É anjo. Porque aos seus anjos dará ordem, até o respeito. Isso só vai acontecer se nós estivermos nos esconderijos do Altíssimo, se nós habitarmos ali nos esconderijos do Altíssimo. Aí Deus manda anjos. E isso é bom, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus sabe que tem muita gente, bruxos, pessoas com pacto, a tentar bastante contra a nossa vida. A tentar bastante. Então Deus pode encaminhar nessa dimensão espiritual, demônios tentarem nos atacar, Deus encaminha então seres espirituais para poder então nos garantir proteção, nos garantir segurança. Amém, irmãos? Deus tem várias maneiras de nos proteger, irmão. Às vezes, nós pensamos que estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Eu não sei se já aconteceu, às vezes você está sozinho, mas você sente que você não está sozinho. Sim, nem sempre estamos sozinhos. Deus, às vezes coisas estão acontecendo no mundo físico, nós só estamos a ver, mas no mundo espiritual está acontecendo algo maior ainda.
Eu uma vez vinha do monte, naquele tempo aí, nos anos 2000, acho que foi ano 2010 ou 2011. Nós íamos do monte. Então, depois do monte, descaíamos da área onde eu vivia, depois da praça, daquela baixeira. E então apareceu um jovem. Aparece um jovem, eu conversava com um primo meu, e o nome do primo é Valdemir. Quer dizer, Valdemir Badianga, um primo meu. E eu abreviava o nome dele em VD. VD. Quer dizer, que às vezes eu, brincando com ele, eu dizia, vai dormir. Né? Valdemir, né? VD, vai dormir. E nós a conversarmos, ele me falou algo que me comoveu. Então eu abracei ele e disse, vai dormir. Exatamente no momento que eu disse, vai dormir, passava um jovem bêbado. Bandido, terrível, um jovem muito fumador de lhama. Quando eu faço aqui lá, vai dormir, o jovem bêbado entendeu que eu estou dizendo para ir dormir. Porque ele está bêbado. Ele avançou alguns metros, depois recuou. E disse, jovem, me dizer, vai dormir. Disse, não, estou conversando com meu primo aqui. Recuou. Disse, não, você me viste bêbado, é por isso que vai dizer para mim dormir. Eu disse, não, o meu primo, o nome dele é Valdemir. Então, Valdemir, eu abrevio sempre o VD e provoco sempre, não. Irmão, pegou nas golas. Naquele tempo, o meu irmão Agostinho era ainda menor, não tinha assim, ainda não podia me ajudar. E o primo que estava comigo também era menor ainda. Me agarrou nas golas. E aquele jovem é bandido de verdade. As pessoas na praça estavam de lado, não podiam entrar, porque sabiam que esse jovem, se você entrar para acudir, ele vai vir contra ti. Me puxava nas golas e ia procurar garrafa. Quer dizer, enquanto estava procurando garrafa, estava me puxar. Eu ia me arrastar sempre, nas golas. Eu, não fiz nada, você vai ver. E naquele dia, queridos irmãos, ele me puxar a garrafa não estava aparecendo. Você imagina um lugar como praça, aí já próximo vai faltar garrafa, irmão. Garrafa ia aparecer rápido. Eu acredito que Deus fez alguma coisa. Garrafa estava difícil de aparecer. Depois dali, eu estava com minha Bíblia, essa Bíblia mesmo, naquele tempo, é por isso que já está assim. Estava com minha Bíblia na mão, bem grande, naquele tempo, era um pouco mais menor, a Bíblia parecia mais grande ainda, bem grande. Ele me puxava, depois de um tempo, parece que alguma coisa aconteceu, ele olhou na Bíblia. Bêbado. Olhou na Bíblia, caramba, isso ali é o quê? Eu disse, não, é Bíblia. Ele me largou, eu me direitei bem. Você anda a orar? Eu disse, sim, eu ando a orar. Tá bom, pode ir. Disse, não, mano, que eu tentei ele explicar, começou a me dar bafo. E foi assim que ele me soltou. Você acha que não aconteceu? Não, Deus não fez nada nisso. Ou foi só capa de Bíblia? Tem pessoas que receberam o livramento aqui, fisicamente, mas bandido, então você recebeu o livramento. Não foi por acaso, não. Deus estava fazendo alguma coisa. Só aqueles que tiveram situações difíceis e receberam o livramento conseguem entender isso. Conseguem entender a intervenção divina diante disso. Amém? Deus é muito bom, irmão. Deus é muito bom. Verso assim, eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Verso número 13. Pisarás o leão e áspide, que é serpente, calcarás aos pés o leãozinho. Aqui é um certo poder que Deus nos dá. Um certo poder que Deus nos concede, uma certa graça que Deus concede, então, àquele que habita nos escondidos do Altíssimo, para ele agir contra todas as astutas do diabo, contra tudo aquilo que o diabo tenta fazer. Aqui não é no sentido de nós pisar um leão, hein? Você vai ver um leão, então a Bíblia diz, vamos pisar leão. Então você vai entender que é mesmo leão. Você tem que entender o que o leão faz, tá, né? Para você entender o que ele quer nos transmitir aqui. Que algumas vezes o diabo é apresentado como leão até que ruge. Tá, né? Como leão, não estou dizendo que é leão, mas como leão. Então nós precisamos perceber, então, como é que o leão age, como é que ele opera, para nós entendermos o que a Bíblia quer, então, nos transmitir aqui. Então nós entendemos que enquanto estamos na presença de Deus, estamos ali diante de Deus, nós recebemos do Senhor graça para poder vencer toda astuta do diabo, toda cilada do diabo. Nós temos essa graça de poder vencer contra isso. Verso número 14, a Bíblia diz, porque a mim se apegou, todas essas coisas que estão aqui vão acontecer porque, que a Bíblia diz, porque a mim se apegou, porque ele se apegou. Como é que é?
Porque a mim se apegou com amor. Né? Ele está ali diante de Deus, diante da presença de Deus, com amor. A Bíblia diz, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Porque essa pessoa tem relacionamento com o meu nome. Tem um relacionamento comigo. Então, nós percebemos que o conhecer aqui não é simplesmente ter noção, é relação, né? O conhecer dentro da Bíblia tem um sentido profundo, né? Nesse sentido aqui, conhecer é se relacionar. Como a Bíblia diz, Adão conheceu a Eva, tiveram filho. Então, Adão se relacionou com a Eva. Né? Então, o conhecer também significa relacionamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que liberta não é aquela verdade que você simplesmente tem noção, simplesmente que você sabe que é verdade. Não, mas é aquela verdade que você se relaciona com ele. Aí sim é que vai acontecer a libertação. Quando nós nos relacionamos com a verdade. Quando nós simplesmente não conhecemos a verdade, mas temos um conhecimento e experimentamos isso, a libertação vai acontecer. Não, porque esse versículo tem muita gente que cita, ou até nos filmes, onde vê, quando querem falar uma certa verdade, dá uma citação, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz, ele me invocará e eu lhe responderei. A outra coisa que essa pessoa vai gozar, é das respostas, que a Bíblia diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Deus vai lhe responder. Você sabia, queridos irmãos, que quando nós falamos de oração, a eficiência na oração é você saber que você está a orar, está a falar com Deus e Deus está a te ouvir. Deus está a te ouvir. Há pessoas que não se preocupam se Deus está mesmo lhe ouvir ou não. Vou só falar, para ele assim, terminou de orar, orei. Não, nós temos que ficar preocupados se Deus está mesmo nos ouvir, se Deus está a ouvir a nossa oração. E nós sabemos o que é que faz Deus ouvir a nossa oração. A Bíblia diz, se nós, aquele que vive no pecado, isso que a Bíblia diz, né? Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente, faz a sua vontade, a esse sim ouve. Então nós sabemos que esses são os princípios que a Bíblia apresenta, pela qual Deus vai nos ouvir. Nós não podemos simplesmente só falar, tá vendo? Estamos na vigília, estamos só falando, não temos preocupação se Deus está nos ouvindo, não. A eficiência na oração é você orar. E quando Deus vai te ouvir, Deus vai fazer as coisas no tempo dele, na hora dele, no dia dele. Não diga que Deus tem que fazer já, não faz isso ali. Amém? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. A outra coisa que nós vamos gozar aqui é que para além de nós termos respostas divinas, respostas de Deus, na angústia, o Senhor estará sempre conosco. Estarei com ele. O Senhor estará com ele. O Senhor estará conosco porque nós habitamos nos esconderijos do Altíssimo. Nós temos a garantia da presença de Deus. Vocês podem entender que mesmo estando com Deus, mesmo habitando nos esconderijos do Altíssimo, nós podemos passar aqui, passar momentos de angústia. Você está vendo que ele não está a omitir a angústia aqui? Podemos passar momentos de angústia, mas Deus estará conosco. Na angústia. Para aqueles que entendem que, aqueles que entendem que se eu estou a passar dificuldade é porque Deus me abandonou, é porque Deus não está comigo, devem ler essa passagem. Porque Deus está a garantir a sua presença na angústia. Deus não está a garantir o livramento aqui na angústia. Mas Deus está a garantir a presença dele na angústia. Se Deus vai livrá-lo depois, mas Deus diz que na angústia estará com ele. Deus pode livrá-lo depois, mas na angústia estará com ele. Como Jesus que disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, Jesus não está a tirar aflições, Jesus está a dizer, tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu estarei convosco. E isso é que nos dá paz, nos dá alegria. Saber que mediante as lutas, mediante as dificuldades, mediante as batalhas, Deus está conosco. E assim nós podemos ser pessoas felizes, pessoas alegres. Amém, irmãos? João, escreveu o Apocalipse, estava na ilha de Patmos, sofrendo, passando dificuldade. Passando dificuldade, João não estava lá vadiar, não. João estava sofrendo naquela ilha. Quando Jesus lhe apareceu, não ficou a lamentar.
Não ficar dizendo, mas que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse que tem todo o poder e deixa servo dele passar aqui, ficar aqui nele? Que tipo de servo, que tipo de Deus é esse? Quando Jesus apareceu, uma das coisas que mais admira sobre João é que ele ainda era sensível a Deus. Jesus lhe comunicou, lhe ordenou para escrever tudo que ele viu, enviar, etc. E João, então, sem mesmo reclamar, fez o que Jesus lhe mandou fazer. E fosse sua vez, o que você ia falar? Você vai ver as nossas orações, lamentação, 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 lamentação. Livrá-lo-ei e glorificarei. Deus já está com ele na angústia, mas depois também Deus traz livramento desta situação e Deus então vai lhe pôr numa posição de glória, numa posição de segurança, numa posição de livramento. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus vai dar e conceder vida longa para essa pessoa, né? No Antigo Testamento, muitas maneiras era percebido como a forma pela qual Deus caminha com alguém, Deus está com alguém. Né? E a maneira pela qual nós temos que entender certos versos do Antigo Testamento é a luz do Novo Testamento. Nós hoje não entendemos que Deus simplesmente está alguém porque alguém vive muito tempo. Não. Não. Nós percebemos que a nossa vida vai caminhar até o tempo que Deus estabeleceu. Se Deus quiser que a gente viva, por exemplo, 20 anos, 30 anos, 50 anos, vamos viver desde que o nome dele seja glorificado. Nós percebemos na nova aliança, queridos irmãos, que o nome de Deus é glorificado em tudo que Ele quiser fazer na nossa vida. Em tudo. Vivendo muito ou não vivendo muito, que Deus seja louvado. E como vamos entender a nossa segurança hoje? Como vamos entender esse verso aqui? Nós não vamos entender que nós temos que viver muito. Deus está conosco, não. Não. Se Deus decidir que nós vivamos muito tempo, acredito que é para a glória do nome dele, então vamos viver. Se Deus decidir que até próximo ano nós vamos morrer, que Deus seja glorificado. Muitos de vocês não pensam que vão viver muito. Não pensar que vão viver muito tempo, né? Talvez é por isso que nós levamos a vida não séria, não levamos tão sério as coisas de Deus. Porque nós achamos que ainda tem muito tempo. Muitos de vocês pensam que ainda vão viver muito. Por isso nós não levamos coisas de Deus sério. Sério. Porque nós achamos que ainda temos amanhã. Sabe? Acho que foi ontem, ou mesmo hoje de madrugada, alguma coisa assim. E eu depois comparei e eu descobri que esse ano aqui eu vou completar 33 anos. E depois eu me perguntei, eu tenho 33 anos de idade de Jesus. E eu me comparei, né? O que eu já fiz até essa idade? Você imagina que Jesus morreu com a minha idade? Do jeito que eu estou, o teu Salvador. Tá vendo do jeito que eu estou, tá do jeito que a minha cara? Jesus. Bem, sim, ok, não falar outras coisas. Com essa idade. Em quanto tempo durou o seu ministério terreno? 3 anos e pouco. Sabe, olha, os grandes homens de Deus sempre sabiam que eles deviam trabalhar, deviam tomar sério o tempo. O ministério de João Batista durou quanto tempo? Eu acredito que os teólogos vão poder responder isso. O ministério de João Batista. Alguns dizem que durou menos de 1 ano. João Batista, tudo aquilo que nós vemos, menos de 1 ano. Mas nós ainda estamos achando que tem muito tempo. Nós estamos achando que ainda vamos viver muito tempo, por isso não levamos as coisas de Deus sério. Porque se nós entendêssemos que nós estamos aqui pelo propósito de Deus e só Deus sabe quando é que nós vamos partir, vamos levar a sério. É possível que alguns de vocês, talvez não terminem 1 ano. É possível que alguns de vocês, talvez próximo ano, vão morrer. Irmão, talvez vocês já estão me olhando, tá vendo? Você está pregador da morte. Não, estamos falando sério. Deus fala sério. Você não gosta de falar a verdade. Não pode falar da morte. Você vai trazer espírito da morte. Não é espírito da morte. Espírito da morte de quê? Você sabe que a morte é um decreto divino. Sabe que quem decretou a morte é Deus. Não, nós não pensamos só, a morte é mesmo só, é porque é espírito, está a atrair espírito. Deus disse ao homem, no dia que você me desobedecer, comer fruto com vocês morrerão. A ordem de Deus. E quando a desobediência entrou, a morte entrou.
Querendo ou não, mesmo em Cristo Jesus, vamos passar da morte. E pode ser próximo ano. Pode ser que nossos planos que nós estamos a pensar, temos um bom plano. Nós somos mestres de fazer plano. Nossa cabeça anda cheia com plano. Até dá para arrebentar a cabeça, plano. Ir aqui, fazer. Próximo ano é você, eu. Bom plano. Deus está a olhar. Você não sabe. E no dia que você menos esperar, um bom acidente, foste. Irmão, quem nunca pegou táxi aqui, durante a semana não pega táxi? Eu sempre que eu subo de um táxi, irmão, pode imaginar, esse táxi aqui, ou pode bater, ou pode vir bater. Ou um contentor pode cair em cima desse táxi. Posso morrer. Quando eu subo num voo, pior voo, ali mesmo, irmão, ali, não tem, já, morreste. Nós estamos entre a vida e a morte. E Paulo diz, todos os dias nós somos entregues à morte. Nós não sabemos o dia, irmão. Não sabemos. E se a morte chegar hoje, onde é que você vai? Onde é que você vai? Se você é daqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo, se você é daquele que está sempre diante de Deus, quando você morrer, tem uma imagem que eu posso passar da morte. Eu ando passar essa imagem da morte para irmãos não ficarem preocupados. Porque alguns quase que têm dificuldade de morrer. Tem pessoas que quando chega o momento de morrer, está a lutar, não quer morrer, está a lutar, não quer morrer. Está vendo Lázaro quando morreu? A Bíblia diz, quando a Bíblia fala dessa parábola de Lázaro, quando Lázaro morre, a Bíblia diz que vieram os anjos e tomaram ele e o conduziram a um determinado lugar. Bem, eu não quero transformar isso em doutrina, mas eu quero dizer que talvez pode acontecer isso. Pode acontecer que no dia da nossa morte, por mais que esteja tão escuro, quando você vai fechar a vista, quando você abrir a vista, pode estar escuro. Mas a imagem que eu posso passar é que pode aparecer anjos para vir te pegar. Já que nós sabemos que os anjos se recebem a ordem divina, você como filho de Deus, acredito que na morte, você pode ver seres brancos. Não estou contando agora de filme, meu irmão. Não pensa no filme. Pode ver anjos a vir te buscar a tua alma e te conduzir no lugar. Num bom lugar. Num lugar de paz e alegria. Então lembra-se, irmão, no dia que chegar, o momento da tua morte, quando você tiver passar aquela agonia da morte, feche teus olhos com muita calma. Eu vou ajudar pessoas a morrer, né? Feche teus olhos. Depois de fechar os teus olhos, quando você vai sentir olhos abertos, já é uma outra vida. E ali, se você não vê ninguém, acredito que vai passar anjos para vir te buscar. No dia que você morrer, lembra dessa pregação. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos orar, por favor. Feche teus olhos.